A paz do Senhor, lindos e fofos e amados do Senhor. Mais uma semana do Café com Deus e essa semana nós vamos aprender com o Senhor a respeito do chamado de Deus. E o Senhor, Ele quer que você identifique o seu chamado e cumpra o seu chamado. Talvez você até já saiba qual é o seu chamado, mas ainda você não teve forças e coragem para cumprir. Talvez você diga, eu não quero exercer esse chamado. Eu não consigo, eu não posso, mas tão somente se disponha. No final vai dar tudo certo. Confia no Senhor. No decorrer da semana nós vamos aprender sobre o chamado de Elias e Eliseu, sobre o chamado de Jonas, sobre o chamado de Jesus e dos seus próprios discípulos, sobre o chamado de Moisés, de Josué, de Davi. E hoje nós iniciamos com o chamado de João Batista. E na palavra do Senhor, em Lucas, capítulo 3, no versículo 4, 5, 6, diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. João Batista, ele foi levantado, ele foi chamado para pregar o arrependimento e a salvação. João Batista, ele foi chamado para preparar o caminho de Jesus. E ainda mais de 2000 anos depois, existe uma necessidade das mesmas palavras que João Batista foi usado por Deus para falar, para pregar, ainda seja pregada essa mesma palavra, porque Jesus, ele vai voltar, e agora ele vai voltar para buscar aqueles que deram ouvido à palavra dele, que creram na palavra dele e que vão perseverar até a sua volta. João Batista, ele foi chamado com autoridade, com ousadia, para não deixar ser persuadido por ninguém, para não deixar a barganha o convencer, para não fazer acepção de pessoas e para também não fingir que estava tudo bem quando não estava. Ele não se intrometia na vida de ninguém, mas à medida que ele era usado pelo próprio Espírito Santo, ele confrontava as pessoas, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele confronta a gente a viver melhor, a ser alguém melhor, a abandonar o erro, a abandonar o pecado. Então ele viu que o rei Herodes estava com sua própria cunhada e ele disse: isso não agrada ao Senhor, isso é adultério. Então muitas vezes nós somos chamados pelo Senhor para pregar a verdade, mas às vezes o medo, o conforto quer nos deixar numa situação estável, que a gente vê as coisas acontecer, mas a gente não quer ter que falar. Mas o Senhor nos chamou para pregar a verdade, para pregar o arrependimento e a salvação. Nós não podemos encobrir os erros, mas temos que pregar a palavra do Senhor, não julgar, não apontar, mas mostrar a verdade. João Batista, ele teve coragem, e o Senhor, ele te chama também para ser um corajoso, para continuar pregando o arrependimento, a salvação, porque Jesus vai voltar. E ainda tem muitas vidas para ser salvo. Eu oro por você nesse momento, por encorajamento, para que o chamado do Senhor se cumpra na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor levante essa pessoa que o Senhor chamou, que o Senhor dê coragem, que o Senhor dê atitude, autoridade, Senhor, ousadia no Espírito, para que essa pessoa pregue a tua palavra, pregue a verdade, conforme o Senhor direciona, conforme o Senhor revela. Senhor, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa, meu Pai, a cumprir o teu chamado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.